Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, novo magazine do Euroregião. Eu sou Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje, vamos falar do impacto dos fundos europeus nas regiões de Portugal e para isso convidamos o professor João Bernardo Duarte, um dos autores do estudo Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, avaliação do impacto nas diferentes regiões de Portugal, feito pela Universidade Nova em colaboração com a Euroregião. Aliás, estudo este que estamos a apresentar agora no nosso Euroregião Talks, o roadshow que está a percorrer o país. Bem-vindo ao Falar Europeu, João. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E desde já quero dar os parabéns à iniciativa, que acho que é muito importante trazer novas informações aos cidadãos sobre o impacto dos fundos e aquilo que os fundos trazem às nossas regiões e ao nosso país. E nós também agradecemos pelo trabalho que fizeste neste estudo, tu e a equipa que se reuniu. João, vamos começar aqui com este guião. Eu tenho aqui uma série de perguntas que eu penso que vamos conseguir inseri-las nos próximos 30 minutos. A primeira pergunta é: qual é a importância deste tipo de estudos, o estudo que estamos aqui a apresentar, e de que forma podem contribuir para uma melhor distribuição do dinheiro que chega de Bruxelas, pelas regiões, obviamente? Eu acho que são fundamentais. Acho que qualquer política pública deveria haver um dever de ser avaliada, a política pública, para sabermos qual foi o impacto efetivo desta política e como podemos melhorar. E, portanto, eu acho que estudos como o nosso são necessários e acho que são importantes para ter uma ideia, neste caso específico dos fundos europeus, desta política pública promovida pela Comissão Europeia. É fundamental percebermos qual é que foi a eficiência destes fundos e a efetividade destes fundos em promover o crescimento nas várias regiões do país. E uma primeira pergunta que fazemos, talvez não tanto na distribuição, que é a pergunta que está-me a fazer, é a primeira pergunta, que é nível 1 quase, o impacto foi positivo destes fundos na economia portuguesa, nas suas várias regiões, e a resposta foi sim. Nós chegámos à conclusão com os dados que obtivemos, que realmente os fundos europeus criaram valor que ficou nestas regiões e que perdurou no tempo, portanto, que trouxe valor acrescentado não só hoje, mas para o futuro. Isto foi naquele período de 2014-2019, não é? 2014-2019. Deixa-me-te fazer aqui uma pergunta de metodologia. Vocês, quando foram para o terreno, digamos, qual era a resposta que vocês estavam à espera? Que não devem ter essa... A resposta em termos qualitativa, o investigador acaba sempre por ter algum tipo de hipótese na cabeça, não é? Aliás, é impossível olhar os dados sem ter qualquer hipótese por trás na cabeça, ou qualquer, digamos assim, infraestrutura teórica para pensar como é que vamos olhar exatamente para os dados. Mas, apesar de qualitativamente esperarmos que o impacto seria positivo, quantitativamente não sabíamos qual o tamanho do impacto. Isto é, e aí foi a surpresa, não? E aí foi alguma surpresa, que o impacto de facto é muito superior até a outros tipos de gastos públicos. Para ter uma ideia, na literatura é comum encontrar-se que um euro gasto para algum gasto do governo gera em torno de 40 cêntimos de valor acrescentado na economia. O que nós chegamos à conclusão do nosso estudo é que nos fundos europeus, um euro gasto contribuído pelos fundos europeus criam 90 cêntimos de valor no próprio ano, ou seja, mais do dobro em relação ao que é comum para outros tipos de gastos do governo. Esse terá sido talvez o dado mais importante que vocês encontraram e que não estavam de todo à espera, não? Este é um dos resultados. Eu diria que há outro que tem a ver com, talvez voltando à pergunta, se eles foram bem distribuídos. Estamos a falar em termos de distribuição regional, mostramos que sim, no sentido que nós mostramos que foram as regiões menos desenvolvidas que mais fizeram proveito destes fundos e, portanto, os fundos contribuíram para uma convergência entre as regiões. Portanto, outro segundo resultado importante, talvez tão importante quanto o primeiro, é não só que os fundos tiveram impacto positivo, mas eles tiveram impacto nas regiões onde se exatamente queria que eles tivessem impacto, que eram nas regiões mais pobres do país, de forma a ajudar estas regiões a alcançarem os níveis de desenvolvimento das regiões mais ricas. Muito bem, essa era a pergunta 2. Portanto, o João acabou de responder à minha pergunta número 2, então eu salto imediatamente para a próxima, que é: quais foram estas regiões mais impactadas durante o período de análise? Bom, as regiões mais impactadas em Portugal ao nível das NUTS 2, que é as regiões administrativas e unidades estatísticas, digamos assim, que são definidas a nível da Comissão e com os países, né, que fazem parte da União Europeia, foi a região autónoma dos Açores. Essa foi a região número 1, que mais se beneficiou dos fundos europeus de 2014 a 2019, seguida pelo Alentejo, com alguma distância, e, em conjunto, em valores aproximados com o Alentejo, temos também a região centro e a região norte. Portanto, estas foram as regiões mais afetadas. As regiões que menos
foram impactadas pelos fundos é a região autónoma da Madeira, a área metropolitana de Lisboa e o Algarve. São as regiões mais ricas. As regiões mais desenvolvidas, que partiam de uma base maior. E também receberam um pouco menos fundos, não é? Receberam menos fundos, que é como é suposto. Sim. Como é suposto, exatamente. O estudo revela que os fundos europeus promoveram o crescimento económico local. Eu penso que há pouco já referiste aquela questão do VAB, mas de que forma é que, assim, de uma forma assim mais prática, onde é que nós conseguimos ver esta evolução? Sim. A nível regional? Quando olhamos a nível regional uma análise mais fina do que é as NUTS 2, nós chegamos ao nível dos municípios. É o primeiro estudo que faz esta análise a nível municipal. Okay? É a primeira vez, quer dizer, é a primeira vez que é feito. Que é feito um estudo. Já foram feitos outros estudos no mesmo âmbito, mas nunca afinaram. Já afinaram ao nível da empresa também, mas depois olhar apenas a empresa também gera alguns problemas, porque aí sim, então a hipótese ainda mais forte, que obviamente os fundos, quando entram na empresa, vão ter um efeito positivo, só teria negativo se houvesse algum tipo de fraude, se o dinheiro desaparecesse por algum motivo, ou corrupção da empresa. Portanto, na região, nos municípios já há alguma coisa diferente, não é que é tão fino, mas ao nível do município é uma região mais fina do que NUTS 2, um bocadinho mais agregada que a firma, mas nos permite ver se, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, se uma empresa muito grande numa região fosse a única a receber os fundos, podia ser que ela estivesse a crescer em detrimento de outras empresas no mesmo município. Okay? Por isso é que eu estou a dizer que olhar ao nível da empresa não nos permite tirar algumas conclusões no que toca, por exemplo, a mudanças de competitividade na região, etc. Exatamente. E o que nós vemos é que estes efeitos negativos dos fundos e positivos, no seu saldo, são fortemente positivos a nível do município. E é a primeira vez que nós verificamos isto num estudo. Ao fim de mais de 35 anos a receber dinheiro de Bruxelas, Portugal mantém-se no fundo da tabela de vários rankings europeus. Isto é, aliás, uma pergunta que eu tenho estado a fazer a todos os nossos convidados. O Eurostat, por exemplo, diz que nos últimos 20 anos fomos ultrapassados por 7 países do leste europeu. Em 2021, a Hungria e a Polónia ultrapassaram Portugal em termos de PIB per capita, numa base de paridade com o poder de compra. Muitos economistas preveem que a Roménia seja a próxima a passar-nos à frente em 2023. Também temos já visto isto e muitos economistas a falar sobre esta situação, e eu acho que o próprio João também já falou sobre isto noutras oportunidades de entrevista. Mas eu volto-lhe a perguntar, João, o que é que acha de tudo isto? Eu acho que o motor de crescimento em Portugal está completamente estagnado há 20 anos. É isso que eu acho. E a verdade é que este motor, na verdade, quando abrimos o capão do carro e deste motor tiramos os fundos europeus, o que mostramos com este estudo é que, na verdade, sobra muito pouco. Não é? Que nada quase funciona no motor, exceto os fundos europeus. E isso é muito preocupante, porque os fundos europeus devem ser uma alavanca ao crescimento e não a principal fonte de crescimento de um país. Não é? E o que verificamos nos outros países do leste, que também têm recebido elevados volumes dos fundos europeus, é que os fundos têm servido de alavanca e não como o principal motor de crescimento desses países. Isto é, os países têm fatores que contribuem para o seu crescimento, independentemente da ajuda dos fundos europeus. E o que falta a Portugal é crescimento estrutural. O que é que tem falhado cá em Portugal? Porque o João, ao dar-me esse ponto de vista, esses tais países que eu referi conseguiram alavancar, não é? Com a ajuda dos fundos europeus. Sim. Portugal continua ali. Porquê? O que é que tem falhado? Sim, aqui eu vou falar como macroeconomista e não como autor do estudo, porque essa pergunta não respondemos no estudo, mas daquilo que eu vejo na literatura académica e outros autores que escrevem sobre o assunto, é que existem alguns gargalos que travam o crescimento económico de Portugal há 20 anos. Um que é muito comum de ser referido e citado é o problema no setor da justiça. Né? O sistema de justiça é muito moroso. E, obviamente, quando alguém pensa em fazer um investimento, um dos riscos sempre que se contemplam, quando se está a fazer um projeto de investimento, é qual é que é a probabilidade de ter que enfrentar uma situação litigiosa. E como é que se resolve? Né? E o problema aqui em Portugal é que, com a morosidade da justiça, muitos destes problemas levam anos e anos a ser resolvidos, o que leva a aumentar o risco para qualquer projeto de investimento aqui em Portugal. O que quer dizer com isto que um sistema de justiça mais eficiente levaria a que alguns investimentos que hoje em dia não se concretizam, talvez se concretizassem caso a justiça fosse mais eficiente. Um segundo ponto também importante é não só a elevada carga fiscal, que esse é um problema, mas mais do que isso, o que vemos aqui em Portugal é a incerteza fiscal, isto é, não é tanto o tamanho do Estado, mas é quantas vezes o Estado decide intervir na economia. Isto é, as regras do jogo estão sempre a mudar. E isso é apontado como o problema número 1 por investidores externos, a razão principal pela qual
os investidores deixam de investir em Portugal. Em Portugal muda com muita frequência? Muita frequência as regras do jogo. Coisa que não acontece nos outros países da Europa? Não com a mesma frequência. E isso é um problema. As regras do jogo estão sempre a mudar. Quer dizer, não é só a carga ser alta, é também a própria incerteza fiscal, que obviamente é mais um fator que contribui para o baixo nível de investimento em Portugal. Portanto, olhando para trás, não é? No aspecto geral das políticas cá em Portugal, quando o Estado aplica uma nova lei fiscal, as empresas terão que se adaptar a essa nova lei. Quando se estão a adaptar e quando estão finalmente, se calhar, a conseguir viver com elas, surgem novas é isso que está a dizer? Surgem novas políticas. E há imensos custos até para fazer essa adaptação. Há custos enormes que muitas empresas, nomeadamente as menores, não têm capacidade nem recursos para estar a acompanhar a lei na velocidade com que ela muda. Custos desses que o público normal, e eu, por exemplo, que não sou empresário, não tenho percepção, não é? Exatamente. Custos. Exatamente. Esses são, portanto, eu diria que o que Portugal precisa é de crescimento estrutural, não é? Crescimento com base nos seus próprios recursos e não alheios, como, por exemplo, dos fundos europeus. E para isso é necessário reformas estruturais no país. Isso é algo que é essencial. No entanto, de uma maneira um bocadinho mais fácil e mais rápida que não as reformas estruturais é a carga fiscal, como eu falei. Tanto ela ser diminuída, como, acima de tudo, tentar que não mude tanto. É uma das situações que as empresas criticam bastante. E nós temos ouvido falar isso nas notícias e até mesmo quando falamos com empresários, até mesmo no Euroregião Talks, muitos empresários levantam esta questão da carga fiscal. Mas será que essa é a solução? Porque às vezes os empresários falam como se fosse a única coisa, o único fator, mas não é, pois não. Não é a única coisa, certamente não é o único fator, mas é um fator que facilita muito, não é? Inclusive a capitalização das empresas. Um dos motivos que os fundos são tão essenciais é, portanto, o Estado, como as empresas, são completamente descapitalizadas no nosso país, não é? E um dos motivos que as empresas são descapitalizadas é por causa desta questão. É por causa da elevada carga fiscal. E um dos principais motivos pelos quais a carga fiscal existe é porque o Estado também está descapitalizado. E, em parte, o Estado está descapitalizado por conta de dívidas passadas, a dívida pública muito elevada. E depois isto em comparação com os outros países, que há países que estão a fazer aqui um esforço enorme para baixar a carga fiscal e depois captam mais investimento. Com certeza, são muito mais competitivos para atrair investimento do que Portugal. Uma coisa que é importante também referir, que muitas vezes é tirada da análise, é que não é só o tamanho da carga fiscal, porque em termos de carga fiscal face ao PIB, talvez até tenhamos patamares parecidos com outros países. O problema é em termos de esforço fiscal. E em esforço fiscal, isto é, carga fiscal alta em Portugal é diferente de uma carga fiscal alta num país mais desenvolvido e mais rico, como por exemplo a Suécia. Não é? Claro, tem muito mais poder, não é? Muito mais poder de compra. Portanto, o rendimento disponível após a carga fiscal, em termos absolutos nesses países, é muito superior ao rendimento disponível que sobra às famílias e aos empresários em Portugal após os impostos serem aplicados. E também é para isso que servem os fundos, que é para trazer aqui uma certa... E os fundos vêm exatamente aliviar muito esta situação, que temos situações de empresas que não têm capital, temos um sistema bancário que não está disposto a partilhar o risco com as menores empresas em Portugal e, portanto, a solução das empresas muitas vezes tem sido ir buscar este capital necessário a fazer os investimentos, com elevados riscos, mas também com elevado retorno, aos fundos europeus. Isto leva-me à pergunta óbvia, como estaria Portugal atualmente sem os fundos europeus? Exatamente. E isso nós fazemos no estudo. Fazemos um contrafactual simples, mas nós, sabendo o impacto que os fundos tiveram, fazemos o contrafactual mantendo tudo o resto constante, se retirarmos os fundos, que é uma hipótese forte, porque sabemos que retirando os fundos vão haver várias decisões que vão ser modificadas, as empresas vão ser obrigadas a se esforçar mais para fazer alguns tipos de investimentos com capitais próprios ou com a banca, etc. Mas, enfim, fazendo todas estas suposições, fazemos o contrafactual de mantendo tudo o resto constante, como está hoje. Se tirássemos os fundos, como é que seria o crescimento nestas regiões? E vimos que é brutal o tamanho do impacto que os fundos têm tido na economia. Quer dizer, nós olhamos, por exemplo, que a região autónoma dos Açores, sem os fundos, teria crescido metade do que cresceu entre 2014 e 2019. A região centro, Alentejo e norte teriam crescido menos um quarto do que cresceram neste período. Equivale a um ponto percentual. Portanto, as regiões cresceram em média 4%, os fundos europeus foram responsáveis por um ponto deste crescimento anualmente destas regiões. Portanto, um impacto brutal. Exato. Ou seja, podemos dizer que os fundos europeus têm sido importantes e estão a conseguir o seu objetivo de convergir as regiões e Portugal perante os outros países. Não é? Exatamente. Estão a cumprir o seu objetivo. Não só estão a ter um impacto elevado, como estão a contribuir com as regiões menos desenvolvidas, como é o caso dos Açores, Alentejo, Norte e Centro, convirjam com as regiões mais desenvolvidas. Neste caso, em Portugal, estamos a falar da Madeira, Algarve e a área metropolitana de Lisboa, e se aproximem também da média europeia. Portanto,
sem dúvida alguma, os fundos estão a cumprir o seu objetivo e estão a trazer maior convergência, maior igualdade entre as várias regiões económicas não só de Portugal, mas quais são os outros países na Europa que mais fundos recebem? Portanto, temos Portugal e depois quais são os outros países? Em termos absolutos, o número 1, e assim, uma grande distância do segundo, é a Polónia. Depois temos a Hungria, depois a Grécia, depois vem Portugal, que é o quarto em termos absolutos, e depois a Roménia. Eu diria que estes são, em termos de envelopes, em valores absolutos, em nível de euros, são os países que mais receberam neste último quadro de 2014. Polónia, Hungria, Grécia, Portugal e Roménia. Em termos de execução, o João tem informação de como é que é a taxa de execução destes países? Tenho, não sei, não me lembro agora de cabeça em detalhes, mas sei por alto que Portugal está em sétimo em termos de execução, mas quando olhamos em volumes comparáveis como esse, por exemplo, Portugal nessa lista que acabei de dar, Portugal está em primeiro nessa lista, é o país que melhor executa nessa lista aí. Portugal em termos de execução, em grandes envelopes, só perde para a Lituânia. Muito bem. Então onde eu quero chegar com esta pergunta. Então, se nós temos aqui uma taxa de execução boa, porque é que a Polónia, a Hungria e também que sofremos aqui a ameaça da Roménia que está quase a ultrapassar-nos? O que é que se passa aqui? É exatamente o que eu referi anteriormente, é que a diferença é que, enquanto o nosso crescimento é fortemente baseado nos fundos europeus, o crescimento da Polónia, Roménia, etc., aconteceria independentemente de terem fundos europeus ou não. Portanto, são países maiores, maior densidade populacional. Eu, se fizesse o estudo, eu não fiz, mas se eu fizesse estudo, eu tenho quase certeza que eu encontraria um impacto elevado dos fundos. No entanto, o peso dos fundos no crescimento desses países seria muito menor do que em Portugal. Muito bem. Vamos continuar aqui com o nosso guião. Uma pergunta que também tenho feito aos nossos convidados. Fala-se muito na última grande oportunidade. Já que a última grande oportunidade, estou a falar em termos de fundos e deste PRR, já que será a última vez que Portugal vai receber tanto dinheiro, portanto uma bolada assim tão grande. Há quem não concorde com esta afirmação, e isso vimos no último Euro-Região Talks em Tondela, onde se levantou esta questão e também apresentaram as suas razões. Contudo, tendo em conta o alargamento a outros países da Europa, como foram aqui referidos, o bolo terá de ser repartido em mais fatias. Não é? Portanto, é por isso que o dinheiro se calhar não será assim tanto que virá para Portugal. Este vai ou não ser a última grande oportunidade para Portugal em termos de valores comunitários? É ou não a última tranche? De grandes valores, é possível que seja. Se ela cumprir o seu papel que esperamos... Nós esperamos que sim. Nós esperamos que sim. Eu espero que sim. Exato. Agora, eu espero que sim. Em princípio, sim. Agora, se esta é a última grande oportunidade para Portugal crescer, não. Nós temos é que passar a ter crescimento independentemente dos fundos. Claro, essa é que é a ideia. Portanto, e há muita gente que vê isto como o Eldorado. Agora, posso dizer que, de facto, só para dar uma ideia do volume de fundos, é enorme. Se nós somarmos o que sobra, falta por executar do Portugal 2020, mais PRR, mais Portugal 2030, estamos a falar de 50 mil milhões de euros. Para um PIB que é atualmente 220 mil, mas vamos dizer que é 200 mil só para fazer umas contas redondas, estamos a falar de 25% do PIB a ser transferido nos próximos 7 anos, né, deste quadro plurianual. Se isto se reverter euro por euro, nem estamos a colocar aqui os fatores multiplicadores, como identificamos no estudo, se fosse euro por euro, isto por si só tinha que dar um crescimento a Portugal por ano de 3%. Só dos fundos. Portanto, é sem dúvida alguma uma grande oportunidade, a maior alavanca que vamos ter nos próximos tempos para tentar trazer com isto um maior crescimento ao país. Agora, o que também mostra o nosso estudo é que, aparentemente, isso por si só não parece estar a trazer todos os outros fatores que têm inibido o crescimento estrutural do país. E esses são essenciais que se coloquem, que se retirem essas amarras para que possamos crescer após estes fundos acabarem. Não é? Essas amarras, o importante é o Estado, mesmo que tenha aí uma intervenção. Eu diria que é sistema de justiça. Assim, eu acho que a regulação também do mercado de trabalho, a regulação, mas eu diria que um dos problemas também é a carga fiscal e a incerteza fiscal, e eu acho que esta, de todos estes fatores que eu mencionei, acho que é mais fácil de ser resolvida no curto prazo. É um instrumento que o Governo tem mais capacidade de mexer rapidamente. Em relação ao PRR, critica-se bastante a ponderação atribuída deste fundo. Diz que é maior para o setor público e face ao privado. Isto é o que dizem os empresários, porque na prática pode não ser. Aliás, um dos nossos entrevistados no nosso programa, aqui há umas semanas, fez ver esta situação. Como é que avalia esta atribuição, enquanto economista, obviamente? Sim. Se compararmos, posso também falar em termos específicos face ao estudo, que é sempre bom
temos Sim, ali uma base. A base A base do nosso conhecimento neste momento, do meu conhecimento, certamente, é este estudo. E, portanto, o que eu posso dizer é que no Portugal 2020 a ponderação do setor privado era muito maior do que a do setor público em relação ao PRR, ou seja, o PRR vai ter uma fatia muito maior de fundos que vai para o setor público, de facto. Agora, eu vejo isso com um misto de emoções. Por um lado, deixa-me algo até esperançoso, olhando os resultados do estudo, porque no estudo nós temos todas as operações que foram financiadas pelos fundos europeus e muitas destas operações foram para o setor público. Okay? Portanto, muitos dos projetos que foram financiados ou cofinanciados pelos fundos europeus foram, inclusive, por exemplo, autarquias. Okay? E, portanto, mas, no entanto, nós estamos a ver o impacto no valor adicionado bruto apenas nas empresas privadas. E, portanto, o que o nosso estudo mostra é que, certamente, é porque vários destes investimentos públicos trouxeram efeitos, externalidades indiretos, né, positivos ao setor privado. E, portanto, isso deixa-me algo otimista em relação a isso. Mas, por outro lado, também me deixa pessimista porque eu não fiz uma análise fina de qual é que foi o impacto dos fundos apenas nas entidades públicas. Né? É algo que se podia fazer no segundo estudo e acho que era importante ser feito. Com toda a certeza. E, portanto, não sabemos, digamos assim, qual vai ser o retorno de muito deste investimento público. Por exemplo, fala-se muito da digitalização do setor público. Fora uma melhor qualidade dos serviços públicos, o que é que isso vai poupar ao contribuinte? Não é? Quantas pessoas a menos é que o setor público vai deixar de precisar porque agora vai ter os seus processos automatizados? Importa saber todas estas coisas, não importa saber qual é que é o retorno real deste investimento, para que, no futuro, feita esta avaliação, saibamos melhor onde investir. Não é? Claro, tirar conclusões e saber em que pé que estamos, sem dúvida. Como é que podemos estimular a economia portuguesa? Eu sei que já falámos sobre isto e o João já nos respondeu ao longo desta nossa conversa, mas assim de uma forma assim mais exemplificativa. Sim, eu acho que é diminuir a carga fiscal. Sem acho que, por exemplo, o IRC temos uns estudos que eu também estou a fazer para a Fundação Francisco Manuel dos Santos e realmente o IRC eu não posso ainda dar os resultados porque o estudo não foi publicado, mas isto é sabido que o IRC em Portugal é um dos maiores da Europa, né? A taxa de IRC é muito alta e isso naturalmente desincentiva o investimento no setor privado. Até por parte das empresas para contratações, não é? Tudo torna também menos competitivo, exatamente. Porque se enfrenta uma carga fiscal mais elevada via IRC do que outras empresas noutros lados da Europa e todos competimos no mesmo mercado comum. E perdemos competitividade face a outros países europeus, não é? Face a outros que estão a baixar, ou que já baixaram. Esta exatamente. Portanto, um ponto certamente é esse. Outra é, como eu disse, promover reformas estruturais que ajudem a promover mais investimento. Nomeadamente o sistema de justiça. Era que era urgentemente necessário haver alguma reforma estrutural que melhorasse o funcionamento da justiça em prol do mercado e da sociedade, de uma forma geral. Esses, eu diria que são os dois principais calcanhares daqueles, digamos assim, e gostar terá mesmo que se focar, não é? Sim. Neste caso, as políticas do governo. É mesmo essencial, porque Portugal está estagnado há 20 anos, essencialmente. Isso é uma frase muito importante e até pode ficar como soundbite. Portugal está estagnado há 20 anos. Última pergunta, João. Somos um país subsídio-dependente, também é uma questão que eu tenho feito a todos. Concorda com isso? Já falámos disto tudo, obviamente, eu penso que as pessoas lá em casa já conseguem chegar a uma conclusão, mas concorda? Somos um país subsídio-dependente ou não? Eu vou pegar um pouco ao pé da letra. País subsídio-dependente, não. Porque um subsídio-dependente é uma pessoa que só vive com base nos subsídios. E o que o nosso estudo mostra não é isso. O nosso estudo é que se tirarmos os fundos europeus, não é que Portugal vai deixar de produzir aquilo que já produz. Talvez cresça um pouco menos, mas não é subsídio dependente nesse sentido. Continua a subir e a crescer, mas de uma forma se calhar mais lenta. Mais lenta, é isso. Okay. É isso que nós mostramos. Mas não é subsídio dependente. Agora, no entanto, o que se mostra, e realmente preocupa, é que sem os fundos, de facto, o crescimento é anémico. Será que é culpa dos fundos? Parece-me difícil, dado o nosso estudo, concluir isso. Há pessoas que dizem que sim. Eu já vi alguns colegas meus dizerem que os fundos é semelhante a, de repente, um país descobrir muitos recursos naturais. E há uma famosa doença económica que se chama dos recursos naturais, que até se chama doença holandesa, que é quando se descobre muitos recursos, muitas vezes criam-se talvez não os melhores incentivos para tornar uma economia mais competitiva. Muito por efeito de via de preços, mas muito também pela questão de temos aqui esta riqueza toda, portanto não precisamos estar aqui a procurar afinações para tentar ser o mais competitivo possível com outros países, não é?
portanto perde-se competitividade internacional. Mas parece-me difícil esta conclusão, porque quando eu olho para Portugal nos anos 90, que também recebia elevados fundos europeus, já nos anos 90, Portugal estava a crescer fortemente e a convergir fortemente com o resto da União Europeia, né? Uma certa aceleração, ok? E mais, quando eu olho hoje em dia, como até já discutimos aqui, países do leste que também estão a receber elevados fundos, como a Polónia, a Roménia, etc., e eles também estão a crescer fortemente. Portanto, não me parece, dadas estas observações, não me parece que este seja o motivo pelo qual Portugal não cresce, seja os fundos. Parece-me o contrário. Agora, o que falta é tudo o resto. Não é? Que é a tal questão da estagnação, que a partir dos anos 2000 Portugal começou a estagnar, mas por tudo o resto, por causa das questões da justiça, da acessibilidade. E uma maneira que as empresas podem depender mais delas próprias e não tanto dos fundos, lá está, é que elas precisam estar mais capitalizadas. Mas as empresas só vão estar mais capitalizadas quando a carga fiscal diminuir. Não é? Esse é um dos motivos. E outro é se houver mais crescimento. Quando há uma expansão do mercado, neste caso interno português, obviamente todas as empresas também estão mais capitalizadas, porque vendem mais. Não é? Portanto, crescimento é fundamental, não só para a questão da descapitalização do Estado, que é importante para aumentar a capacidade do Estado de pagar a dívida pública, mas também para as próprias empresas. Portanto, crescimento é o único caminho nos próximos anos. Professor João Bernardo Duarte, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Emanuel. Nós voltamos no próximo programa para mais um Falar Europeu. Até lá pode rever ou ouvir os nossos episódios em podcast, no nosso canal do YouTube. Vai também poder ouvir estas entrevistas em podcast, no nosso canal do Spotify, e pode continuar a ler todas as nossas notícias sobre fundos europeus e sobre regiões através do nosso site em www.euroregião.com.